A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém, queridos? Eu creio que todo mundo passou muito bem a semana. Como dizia o pastor João Carlos, passaram bem a semana? Glória a Deus. Glória a Deus. Não sonhei que eu sonhei, mas tudo bem. Glória a Deus. Bom, amados, hoje nós vamos tratar, entre outras coisas, né, da questão do jejum. Né? Tem muitos que dizem assim, jejum, mas Jesus já fez esse sacrifício. Jesus já fez o sacrifício. Mas Jesus também disse o seguinte, que há castas que só saem com jejum e oração. Não é apenas com oração. E ele mesmo disse. E ele disse. Quando estivesse ali, não precisava de Exatamente. Vocês lembram que os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, isso, por que os discípulos de João Batista jejum, os sacerdotes jejum, por que os teus não jejum? Por quê? Porque enquanto o noivo estava com eles havia alegria. Então, mas haverá o tempo em que o noivo se lhe será retirado, aí jejuarão. Amém, queridos? E eu tenho uma experiência grande nessa questão chamada jejum. Porque eu comecei a ler a Bíblia, nos convertemos e eu disse, Senhor, me explica isso. Jesus, me mostra. Jesus, me mostra. Eu não entendi esse negócio. Me mostra. E ele ia mostrando. Mas acham que foi fácil? Não foi fácil não, queridos. Foi com jejum e oração. Muito jejum e muita oração. Você pode achar que talvez seja uma bobagem, mas praticamente durante 7 anos eu jejuei praticamente todos os dias desses 7 anos. E eu pedia, e o Senhor a cada ano nos ensinava, nos revelava cada vez mais aquilo que era. Então assim, mas então quer dizer que vamos jejuar para Deus? Não. O jejum enfraquece a tua carne se sujeita ao espírito. Porque o nosso espírito, a nossa carne tem todas, e a nossa alma tem todas as justificativas para você não jejuar. Mas hoje de novo? Aí vou te contar, tu declara que está de jejum, 500 te convidam para churrasco, para aniversário. Quem nunca te convidou vai te convidar, já estou avisando. Né? Vão até a tua família, né? Até a família vai chegar e dizer assim, quando tu vem, bate na tua porta, a gente vai fazer um churrasco, aqui no sul a gente come muito churrasco, né? E você vai, tá. Então, você até faz o churrasco. A gente passou muito disso, de fazer as comilanças e servir as comilanças, mas não participar das comilanças. E amados, e Deus honra. E vou dizer, o teu ouvido é afinado. O teu ouvido espiritual, não apenas o teu ouvido natural, o teu ouvido espiritual fica alinhado, afinado. Você discerne as vozes espirituais de quem está falando. É muito impressionante, porque comigo funcionava assim. Se eu não tivesse em jejum, as ondas vinham, vamos dizer assim, com os pensamentos. E eu pensava, nossa, aí eu sempre digo, vinham uns pensamentos, e do outro lado vinham outros pensamentos. Mas, com o jejum, a leitura da palavra, né, porque não adianta só jejuar sem ler a Bíblia, sem praticar os ensinamentos de Jesus, não adianta. Não adianta ter uma semente de excelência se tu não limpar a terra, não tratar a terra, não regar a terra. E isso tudo somos nós. A palavra de Deus é a excelência da semente. E o Espírito Santo, assim como a palavra, ela é a água viva. Jesus é a água viva, né? Rios de água viva fluirão de vós. Então, a palavra do Senhor, ela nos traz tudo isso. Ela abre poços, abre fontes. Acho que eu vou botar mais assim. Então, queridos, antes disso, eu quero ler um testemunho. Porque semana passada, a palavra que o Senhor me dava o tempo todo na oração, no louvor, era a seguinte: sejam curados,
Seja curado em nome de Jesus. Ser curado. Ser curado. Ser é uma palavra, é interessante, é com você deixe de ser doente e ser curado. É interessante isso, né? Não é só dizer assim, seja curado. Eu oro para que você seja curado. Ser curado, então quer dizer que tem uma condição. Você tem que querer ser curado. Então, Senhor, e eu achei muito, muito interessante isso. E eu vou ler aqui para vocês um testemunho de uma irmã lá de Rondônia. Ela escreveu assim, há algum tempo atrás, que eu vou dizer exatamente quando, no dia 10 de novembro. Irmã Sanderlina, lembra? Faz um tempo que eu pedi oração porque eu estava sentindo muita dor no peito, perto dos pulmões. Então fui ao médico, fiz uma série de exames e não foi encontrado nada. Então o doutor me deu o diagnóstico de pneumonia. Tomei os remédios que ele me passou com muita dor e ela estava. Tomou os remédios muito forte. Nesses 2 meses a dor diminuiu, mas ela persistia e voltava. Ela escreveu, sinto muita dor e falta de ar ao deitar. Então resolvi procurar outro médico. E a doutora me pediu uma ressonância para segunda-feira. Ela ficou preocupada com o meu caso, voltei a tomar outros remédios que não passavam a dor. Peço, irmã, que a senhora continue orando por mim todas as noites. Ela pediu oração. Todas as noites, quando eu vou dormir, o Senhor me traz à mente vocês, a família e todos os irmãos ali presentes, né? E principalmente a irmã Maria. Oro por todos e me sinto muito feliz ouvindo os irmãos e a união de vocês. Graças dou pelo Senhor por ter conhecido vocês, mesmo assim de longe. Venha o que for, irmão. Eu me senti em paz, porque nada foge das mãos do Senhor. E nós oramos, né? A gente orou. E eu sempre oro assim, Senhor, queima toda a raiz de enfermidade, de câncer, de célula cancerígena, queima, ser queimada em nome de Jesus, porque na cruz do Calvário o Senhor levou sobre si todas as doenças e enfermidades. E tu vai declarando isso até tu ver isso acontecer, né? E então, dia 13 de novembro, ela mandou assim, a paz, irmã. Oi, tudo bem? Eu quero informar que eu vou deixar o meu testemunho aqui. Ontem, eu fui na cidade vizinha fazer a tomografia e a doutora tinha me pedido então. Fiz a tomografia e às 3 horas fui passar com ela e ela me disse, olha, foi encontrado algo no seu pulmão, mas não é algo que se encontra, é bem raro. O seu pulmão teve algo, não sei te dizer o que é. Pode ter sido uma bactéria ou um tumor, no que eu estava desconfiada. Só que, porém, esse corpo estranho se calcificou. Ele sarou, morreu, não tem mais nada. E eu glorifico o Senhor Jesus, porque sei que tudo está nas mãos deles, porque só Ele sabe as dores que eu sentia. E muito obrigada pela intercessão de todos os irmãos. Nas minhas humildes orações, não esquecerei dos irmãos e das pessoas à sua volta. Amém? Amém. Gente, é muito tremendo. E aqui tem o resultado que ela mandou, o laudo da tomografia. Então é muito tremendo. Às vezes assim, mas fé, eu não tenho fé desse tamanho. Mas, amada, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então você repita, repita, repita. 7 vezes ao dia, 10 vezes ao dia, de hora em hora. Não tem medicação que se toma de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, de 1 em 1 hora. Então, declare a palavra que ela é o remédio sobre a tua vida. Assim, quando você vê, passou, foi curado e você nem reparou. Glória a Deus. Né? Que tremendo, né? Bom, amados, eu quero dizer para os irmãos a respeito do jejum. A gente tem já alguns anos, o Senhor nos deu uma estratégia, porque a palavra de Deus é escudo e broquel, certo? O que é escudo? Ela é como um guarda-chuva, ela nos protege, né? E ela, assim como nos protege, ela é também como é que se diz? Um escudo que nos guarda, nos livra dos dardos inflamados do maligno. E ela é uma espada, ela é um decreto de juízo contra todo mal, certo? Mas como é que a gente faz isso?
E durante aqueles anos de jejum, eu perguntava isso para o Senhor. E o Senhor foi me mostrando que na palavra dele tinha todos os escudos, tinha todos os antídotos, todos os remédios para todas as coisas. E aí foi mostrando na palavra. A partir do momento que ele mostrou uma, aí eu comecei a ver muitas. Existe palavras de escudo de onde tu estabelece o governo de Deus. Você, por exemplo, ora, intercede na tua família, às vezes nada acontece. Né? Às vezes tu tá falando de Jesus com todo o amor para um familiar, para um vizinho, para um amigo, para um colega de trabalho, e ele não consegue ouvir, ele não te deixa nem falar. Por quê? Porque o valente, o espírito de comando que tem domínio sobre aquela pessoa não permite. Então, meu amado, você amarra o valente das trevas, proíbe ele de usar a vida daquela pessoa, de chegar perto dela, em nome de Jesus. E aí ele fica... Se você pedir para o Senhor a dom de visão, você vai ver o bicho assim, ó. E outra coisa, não deixe só amarrado, manda para o abismo, que é o lugar deles, né? Em nome de Jesus. Vamos para o abismo em nome de Jesus. Então, tem muitos locais que dizem, eu repreendo em nome de Jesus, sai. Sai, mas ele vai pegar outro. Ele vai ficar, ele saiu. Mas ele olha para outro, quem tem ilegalidade, e é lá que ele vai. Então, mande tudo para o abismo. Em nome de Jesus, amém, queridos? Não é no meu nome, nem no teu nome, mas é no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, amados, aí como é que a gente fazia? De manhã cedo, né? Eu acordava às 5 da manhã, orava, apresentava todos os meus irmãos. Os da internet a gente não sabe os nomes, mas Jesus sabe. Né? Tá registrado nos vídeos as pessoas que estão participando, aquelas que estão fazendo pedido de oração, aquelas que estão intercedendo, aquelas que ainda vão assistir. Deus sabe tudo. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. E o Espírito Santo nos conduz e nos direciona. Então apresentava os nomes todinhos, Senhor. Mas assim, uma coisa que eu aprendi. Às vezes as pessoas vão interceder por alguém que está até aqui de problema. Ou como dizia o pastor João Carlos, até aqui de pecado, com as costas, com a sua retaguarda, sem proteção. E foi uma coisa que o Senhor me ensinou. Então, antes de orar, de fazer qualquer coisa, você faz assim: Senhor, em nome de Jesus, eu te peço perdão, Senhor, de todo pecado, te peço perdão por toda palavra, pensamento, atitude, pecado que eu tenha cometido contra ti no dia de hoje. E dos meus familiares, em nome de Jesus. Agora, Senhor, lava-me com o teu sangue, Jesus. E eu peço que o Senhor dê ordem aos seus arcanjos e anjos, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam, que os teme e os livra de todo mal. Está escrito. Então, você faz isso. Pede perdão, né? Pede para os anjos do Senhor guardar, sitiar a tua casa, o teu carro, que guarde a frente, atrás, lá direita, esquerda, em cima e baixo do teu carro quando está saindo. E eu sempre, quando eu faço isso, peço, e todos os meus irmãos, Senhor, todos aqueles que declaram Jesus Cristo de Nazaré como seu Senhor e Salvador. Amém? Nos 4 cantos do planeta. Está feito. Só que a palavra de Deus, amado, não adianta eu simplesmente pegar ela. Por isso tem pessoas que sabem a Bíblia de cor, né? Mas não usufrui dos benefícios. Uma coisa que eu tenho observado, eu vou ler aqui, vou pegar aqui um salmo, tá? Um Provérbios que eu peguei aqui. Não, vou pegar salmo. Vou pegar um salmo aqui. Um que é bem, todos nós soubemos, que é o Salmo 23, né? Todo mundo sabe, sumiu da Bíblia. Mas eu não vou virar. Então vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Então, se eu ler, pensar ele, ler com os olhos, ele fica gravado no meu coração, na minha mente. Mas quando eu declaro, quando você for declarar que você é um escudo, você declara na primeira pessoa, você diga assim, ó: o Senhor é o meu pastor. Quem que é teu pastor? Jesus Cristo de Nazaré é o meu pastor, é o pastor da minha família, da minha descendência, dos meus amigos, dos meus irmãos.
Entendeu? Você está declarando. Esse é um escudo. De nada teremos falta, eu nada temerei. Em verdes pastagens nos faz repousar e nos conduz a águas tranquilas. Restaura-nos o vigor e guia-nos nas veredas da justiça por amor do seu nome, não do meu, dele. Mesmo quando nós andarmos por um vale de trevas e morte, não temeremos perigo algum, pois Ele está conosco, o Senhor está conosco. Quem? Jesus. A sua vara e o seu cajado nos protegem. Por que vara e cajado nos protegem? A vara significa o que? As palavras de disciplina, de admoestação, o puxão de orelha que o Senhor dá na palavra, né? E o cajado, que é o quê? O cajado, ele fazia o quê? Ele tanto tirava a ovelha que estava caída do penhasco, caía no rio, como dava-lhe pau no como se diz, no lobo, no leão, seja lá o que for. E conduz o rebanho também. E conduz, ele é direção. Então, a palavra, é muito impressionante isso. Preparas um banquete para nós, à vista dos nossos inimigos. Tu nos honra ungindo a nossa cabeça com óleo. Nós precisamos todo dia, Senhor, unja-me, Senhor. Me unja com teus óleos santos, com o teu Santo Espírito, porque o óleo é fresco e é diário, amados. E fazendo transbordar o nosso cálice. Por que transbordar o cálice? Porque quando o meu cálice transborda, significa que eu estou cheia e o transbordar dele atinge, ajuda, alcança os meus irmãos, a minha família. Porque você está cheio de graça, você não se irrita com as piadas, com as afrontas, né? Porque tu está cheio da graça, da unção do Senhor, não é verdade? E as pessoas ficam olhando para a gente assim, nossa, como ser diferente, ou às vezes ficam olhando com raiva para a gente, porque aquilo que elas fazem não nos atinge, porque existe uma cobertura, certo? Unge a nossa cabeça com óleo, fazendo transbordar o nosso cálice. Sabemos que a bondade e a fidelidade nos acompanharão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor de eternidade a eternidade. Glória a Deus, amados. Então a palavra do Senhor, ela precisa ser declarada em voz alta, porque o mundo espiritual se move por símbolos e por palavra. Então aqui está, eu tenho que declarar ela em voz alta, porque quando eu penso ela, eu medito na minha mente, eu estou declarando ela para mim mesmo e para o Senhor. Mas quando eu declaro verbalmente, em voz audível, eu estou declarando para o universo, para o lugar onde eu estou, o espaço onde eu estou, e para as hostes da maldade. Então, quando eu declaro, o guarda-chuva está aberto. O discernimento que eu tive agora. Tem que falar aqui, mana. Tive esse discernimento agora, que a minha palavra não voltará para mim vazia, mas antes cumprirá o seu propósito. Só que enquanto ela fica na Bíblia, ou ela fica na minha mente só, ela precisa ser direcionada para cumprir o propósito. Então, na hora, Deus vai dar uma palavra para a gente, porque quando a gente ora a Bíblia e ora os salmos, ou os provérbios, ou o texto que for que Deus deu naquela situação que a gente está vivendo, seja de luta, normalmente a gente vai estabelecer os escudos e decretos quando a gente está vivendo assim um momento mais, né, mais intenso. Então, quando Deus te dá aquela palavra, tu olha e diz, meu Deus, é isso aqui que tem a ver. Então, essa palavra tem propósito. Agora, para que ela venha a cumprir o seu propósito, ela tem que ser semeada no reino natural também. Ela tem que ser liberada, e essa semeadura é pela liberação da palavra e também como um ato de fé. Então, se eu declaro, se eu libero aquela palavra, digo, Senhor, eu libero essa palavra agora, no reino espiritual, como escudo de proteção sobre a minha vida, minha família, e aí tudo aquilo que está ali em volta, e decreto de juízo contra esses que se levantaram contra mim, então, essa palavra que Deus te deu, não vai voltar para ele vazia. Ela vai cumprir o propósito. Sempre cumpre.
a palavra do Senhor sempre cumpre o seu propósito. Ela não volta vazia. A nossa palavra, o nosso falar, às vezes até pode, né? Mas a palavra do Senhor não. Então, amados, você declarou o salmo, você fez, lembre-se lá, pediu perdão ao Senhor, né? Cobriu a tua casa com o sangue poderoso de Jesus, porque Ele é poderoso e Ele é suficiente para nos lavar, limpar, purificar e santificar. Então, eles estão guardados. Tá? Aí agora você vai apresentar os outros irmãos. Aí tu apresenta o restante da tua família, os irmãos que vão participar do jejum, né? Aí, porque daí você está com o quê? Com a sua casa, a sua retaguarda guardada. Guardada. E o inimigo gosta muito, às vezes, de nos atrair para a guerra. Ah, você pode orar com um irmãozinho, uma irmãzinha e tá assim, a criatura tá aqui, ó, cheia de pecado, cheia de coisa, e não quer, quando a coisa fica difícil, ela pede socorro. Aí tu vai lá, ora, jejua, né? Se coloca na brecha daquela pessoa, e ela fica bem por um tempo, mas daqui a pouco ela retorna, né? E aí o inimigo te odeia. Tipo assim, ele tem legalidade, ele vem contra quem? O contra-ataque é contra as pessoas que intercederam. É por isso que muitas pessoas dizem, mas eu tenho retaliação. Usa a palavra de Deus, né? E não faz nada sem estar debaixo da palavra do Senhor, a cobertura da palavra de Deus e o que o Espírito Santo te conduza. E outra coisa, aí você quer declarar um escudo, por exemplo, a maioria das pessoas tem muitas dificuldades, muitos passam por, mesmo cristãos, por problemas de pecados que têm dificuldade, mas eu digo assim, ó, faz jejum, amado, faça jejum, que o jejum vai matar a tua carne, e eu sempre digo, a carne tu não expulsa, a carne, ela tem memória, ela se junta com a alma, e elas se justificam. É impressionante isso, gente. Impressionante. Eu sempre conto um exemplo que uma vez eu estava de jejum, estava com um propósito lá diferente. E era vamos dizer assim, que era bem pouquinha comida. E aí eu estava comendo aquilo, eu nunca vou esquecer aquilo. Me deu um negócio assim, ó, e parecia que o meu estômago falava, tipo assim, e eu tô com fome. Eu nunca vou esquecer disso. Bem assim, um negócio assim, eu tô com fome. Bem assim. E eu assim, morra em nome de Jesus, vai morrer de fome. Aquilo foi impressionante. E eu assim, mas a carne fala. A carne chia, gente. Tu vai botar um bife na chapa, ele não pula e fica assim, né? A carne chia, a carne não gosta, a carne gosta de ser adulada, a alma gosta de lambeção. Eu sempre digo, né? E é impressionante isso. A justificativa que a alma dá para a carne continuar tendo governo, né? Porque a alma e o espírito, aliás, a carne e o espírito, a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Agora, amados, militar contra a carne, no espírito contra a carne em jejum, é uma beleza. O primeiro dia, parece que já fiz muito jejum de Esther, 3 dias sem água, sem comida, sem nada, e só saliva, né? E a palavra do Senhor como água e como pão. Gente, o primeiro dia, normalmente não sente nada. O segundo, misericórdia de Deus. No início, né? Depois tu tá acostumado, né? O terceiro, então, tu já tá assim, tu já tá com todas as justificativas. Ai, mas será que esse jejum era de Deus? Gente, sempre vai ser de Deus. É claro, tu não vai fazer jejum, Deus jamais vai colocar no teu coração de fazer jejum se tu veio com uma cirurgia, nunca, né? Ou se você teve uma enfermidade, está em recuperação, jamais, né? Aí você pode fazer um jejum de guloseimas, um jejum de televisão. Ai, não pode sim, porque você está fazendo coisas e tirando coisas que agradam a alma e agradam ao corpo, a carne, né? Então, amados, outra palavra de escudo. Você declara o Salmo 51, que eu estou falando aqui, já estou declarando, tá?
o Salmo 51. Olha o que ele diz aqui. Esse é um escudo. E essa palavra aqui é como uma confissão, né, de pecados. Era Davi confessando seus pecados para Deus, da qual Deus já sabia, né? Mas ele reconhecendo. Quando tu reconhece, amados, quando tu não justifica pecado, tu reconhece, pede perdão ao Senhor, pronto, está perdoado. E vou dizer uma coisa, às vezes o peso é tão grande que tu, mas tipo assim, não, mas não é possível. O inimigo fica te ouvindo, não, mas tu não tá, não, mas tu não, é mentira. Porque o sangue de Jesus é poderoso e é suficiente, amados. Essa é a verdade. E às vezes é bom que tu pegue alguém, se for filhos, pega o pai ou a mãe ou algum irmão, alguma irmã da sua extrema confiança. Não é para ficar confessando teus pecados, não. É que às vezes, amados, às vezes não. Quando a coisa é muito repetida e é muito forte, você jejua, ora e não consegue, você precisa contar, esclarecer, pedir para alguém ajuda, porque quando tu faz isso, quando tu já pediu perdão, já orou, já jejuou e não peca mais, ou a luta é muito grande. Quando tu faz isso, porque o inimigo é envergonhado, tu tirou a legalidade, ele não tem mais, ele não pode mais te atormentar, porque é um tormento. Mas pedir ajuda para alguém que tenha condições. Não, condições de te ajudar, não é alguém que vai espalhar para todo mundo e não vai te ajudar em nada. Não, quem ora e jejua por ti. Por quê? A palavra diz lá, confessai vossos pecados uns aos outros, para quê? Para ser liberto? Não. Para ser curado. E é impressionante, porque tu já está perdoado. Mas é impressionante, necessita que aquela culpa saia, aquilo seja arrancado de dentro de ti, e tu te sinta novamente limpo. Né? E isso é real, amados. Então eu vou ler aqui agora o Salmo 51, que diz assim. Aqui diz assim, ó. Foi escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que ele cometeu adultério com Batseba. Bom, aqui era pecado de adultério, era pecado de mentira, era pecado de morte, de tudo que era o lixo aqui. E ele tinha todas as justificativas, afinal ele era o rei, né? Mas o muito interessante é que o profeta foi muito sábio, contou a história para ele, e ele como se irou contra aquela pessoa, né? Só que aquela pessoa era ele. E ele mesmo declarou juízo para ele próprio, né? Ele disse, digno de morte esse tal. Exatamente, mas pela misericórdia do Senhor, né? Então vamos ler. Então você declara assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Tem misericórdia, Senhor, da minha família, Senhor, dos meus irmãos, pelo teu amor, por tua grande compaixão, apaga as nossas transgressões, lava-nos de toda a nossa culpa e purifica-nos do nosso pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, nós reconhecemos as nossas transgressões, e o pecado sempre me persegue. Claro, quando aquilo que é oculto persegue. Contra ti, só contra ti pecamos e fizemos o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-nos. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-nos com isopo. Hoje purifica-nos com os teus sangue, Jesus, não mais com isopo. E ficaremos puros, lava-nos e mais branco do que a neve seremos. Faze-nos ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Como é difícil depois voltar, parece que tu não consegue ouvir mais o Senhor, parece que tu não ouve o Espírito Santo, parece, é um peso, né? Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as nossas iniquidades. Cria em nós, Senhor, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de nós um espírito estável. Um espírito estável o quê? Não mais andar, como se diz, com labirintite, crente com labirintite. Mas tipo assim, como é que tá, irmão? Mais ou menos, na luta. Não, tu não pode estar sempre na luta, né? Tu pode estar na luta, mas vencendo sempre. Firme, né? Nas promessas do Senhor, né? Cria em nós, Senhor, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de nós um espírito estável.
Não nos expulses da tua presença, nem tires de nós o teu Santo Espírito. Devolve-nos a alegria da tua salvação e sustenta-me. Olha o que diz aqui. Então a pessoa se sente suja, se sente, será que eu sou salvo? Acho que eu não sou. E é assim que o inimigo usa. E tipo assim, já tá perdido mesmo, não tem mais jeito para ti. Mentira. É mentira. Né? Então, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Amados, tudo isso que eu estou falando aqui, tudo que a gente está falando, a gente passou por isso, a gente tem experiência nisso, e podemos dizer com todas as letras que como se diz, a conversão da nossa família não foi assim light. Todo mundo dizia, isso e aquilo, que nada, era guerra. Mas guerra mesmo. Né? Mas a gente ficou firme com jejum e com oração. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros. Isso aqui é no tempo da lei. E o que o Senhor se agradará com o teu sacrifício de jejum, de oração, de leitura da palavra, de adoração. Amém, amados? Porque às vezes não importa o que você fez, não importa o que tu fez, não importa as vezes que tu caiu, importa que você reconheça, confesse, se levante, fique firme no Senhor e creia que o sangue de Jesus é poderoso e é suficiente. Eu sempre digo, é poderoso e é suficiente. Não se esqueça, amado. Isso não é novalgina, não é, até pode ser, vamos dizer assim, é muito mais do que isso. É tudo se restaura, tudo se faz novo. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Bom, então declaramos em primeiro lugar que Jesus é o nosso pastor. Pedimos perdão de todos os nossos pecados, das nossas iniquidades. Salmo 51, certo? E tem uma palavra que eu acho muito tremenda, que é no Salmo 21. Que é um salmo de vitória, de alegria, de vitória. Da certeza da vitória em Cristo Jesus. Aí diz assim, o rei se alegra na tua força. Eu posso dizer, Senhor, eu e a minha casa nos alegramos na tua força, Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que nos dá. Tu nos concede o desejo do nosso coração e não nos rejeita o pedido dos nossos lábios. Gente, que coisa tremenda, né? Tu nos recebe dando-nos ricas bênçãos na nossa cabeça. Puseste uma coroa de ouro puro. Ele nos pediu vida e nós lhe pedimos vida e tu nos deste vida longa e duradoura. Pelas vitórias que nos deste, grande é a sua glória. De esplendor e majestade nos cobriste. Fizeste de nós uma grande bênção para sempre. E nos deste a alegria da tua presença. Aqui Davi fala, o rei confia no Senhor, nós dizemos, nós confiamos no Senhor. A minha casa, a nossa família, os nossos irmãos, confiamos no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado, nós não seremos abalados. Tua mão alcançará, a nossa mão alcançará todos os nossos inimigos. A mão do Senhor alcançará todos os nossos inimigos. A tua mão direita atingirá
todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, fará deles uma fornalha ardente. Na sua ira, o Senhor os devorará, um fogo os consumirá. Acabará com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora trame o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu os porás em fuga quando apontares para eles o teu arco. O arco do Senhor. Se exaltado, Senhor, na tua força, cantaremos e louvaremos o teu poder. Aleluia. É muito tremendo, amados. Agora a gente vamos. Aí a pessoa está lá debaixo de uma guerra, debaixo um monte de coisa acontecendo. Às vezes as pessoas perdem emprego, com problema na família, no casamento, gente doente, com enfermidade, um transtorno. Ela não sabe mais, ela olha, ela simplesmente diz, ai Senhor, me ajuda. E parece que não, é como se não houvesse ajuda. Parece que a pessoa não consegue, de tamanha opressão. Eu sempre digo assim, tu não sabe de onde está vindo o trem. Mas tu sente que tem algo estranho, que tu está debaixo de muita guerra. Eu sempre dizia assim, Senhor, eu não sei de onde está vindo isso. Mas tu sabes. Então, Senhor, aqui diz na Bíblia que eu posso pedir, que o Senhor dará ordens aos teus anjos. Então, Senhor, que os anjos estão para nos servir, não para ser adorados, para nos servir. Então, Senhor, eu peço, dá ordem, quando é guerra, dá ordem aos teus arcanjos e anjos, da hierarquia de Miguel, e sitia, Senhor, o reino espiritual, a minha casa, a minha família, a minha cidade, os 4 cantos do planeta Terra, Senhor, aonde tiver um irmão, uma irmã com luta, precisando de ajuda agora, e dá cabo dos meus inimigos. Que esses demônios, esses espíritos malignos sejam amarrados, queimados e levados cativos para o abismo para nunca mais voltar em nome de Jesus. Se todos os dias os crentes dissessem isso, amados, ia cada vez diminuir mais. Tudo bem que é 1/3 de anjos que caíram hoje são demônios, né? Mas tem muito bicho solto por aí. Não é verdade? Então, faça isso. Quantas vezes for necessário, não importa. E louve ao Senhor. Amados, no meio da guerra, às vezes tu está em lágrimas. Antes que a tua boca diga, Senhor, olha o que está acontecendo comigo, e ficar com o coração entristecido, começa a louvar o Senhor. Porque aquilo que está causando a tua tristeza não suporta o teu louvor e a tua adoração. E ó, bate em retirada. E outra coisa, amados. Isaías 4, né, Mi? Do 4 ao 6, se eu não me engano, deixa eu ver. Vamos abrir lá em Isaías 4. Cadê Isaías? Passei. Ai, tá aqui. Não, é aqui. Isaías 4, do 4 ao 6. Ali tem um escudo da palavra do Senhor que fala do resplendor de fogo. Esse resplendor de fogo, amado, tu pode pedir isso sobre a tua casa, sobre a tua família, uma proteção. Diz assim, Isaías 4, do 4 ao 6, cadê? Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião, e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo, o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia, para proteção do calor, do sol da iniquidade, e um clarão de fogo à noite. A glória tudo cobrirá e será um abrigo e sombra para o calor do dia, e refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Declara isso sobre a tua família, a tua cidade, os irmãos, em nome de Jesus. Está escrito. Agora, mas vamos pular lá para o Salmo, pode ser Apocalipse 18 ou o Salmo 18. Salmo 18 foi o que tu foi a semana passada. É verdade. Tá. Só não vou ler todo ele, tá? Vocês podem ler depois. Aqui diz aqui, quando você vai... Desculpa, peguei Jó 18, opa. Como se diz, as folhas estão grudadas.
Olha que diz assim, ó, tu tá debaixo de opressão, cansaço, oprimido, não sabe o que fazer. Ora, eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Eu clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e eu estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram e os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram. Amados, essa palavra, ela fala o quê? Ela é um escudo de clamor. Por quê? Nós somos herdeiros de Deus, através de Jesus, certo? E somos herdeiros. É muito interessante. Como é que o herdeiro ganha uma herança? Ele tem que se apresentar. Primeiro, ele tem que declarar quem ele é. Quem ele é filho. De quem ele é filho, desculpe. Nós somos filhos do Deus Altíssimo através de Jesus Cristo de Nazaré, certo? Fomos através de Jesus, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Então somos filhos. Então, se eu sou filho, eu tenho direitos à herança. Como é que a palavra do Senhor é o testamento. Então eu declaro, quando eu declaro a palavra do Senhor, eu estou tomando posse lembrando Deus da sua palavra e da sua promessa sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Amém, querido? Então, a gente não pode esquecer que a palavra, às vezes a gente lê horas e horas a Bíblia, tudo aqui, lendo no pensamento. É ótimo, porque ela grava no nosso coração. Mas ler em voz alta é tu colocar ela a teu favor. E reivindicar ela, né? Reivindicar. É muito bom, mas tu tem que... se você tem que declarar. E eu sempre digo que tu tem que saber Salmos 23, 91, de cor e salteado. Ele tem que estar no teu coração. Na tua mente e no teu coração. Porque ela é um escudo rápido. Na enfermidade, em qualquer área, mas. Vamos ler o Salmo 91. O Salmo 59, o versículo 1 diz assim: livra-me dos meus inimigos, ó Deus, põe-me fora do alcance dos meus agressores, livra-me dos que praticam mal e salva-me dos assassinos. Oh, que tremendo, né? É um escudo. Não, esse aqui é o 59, 1. Tá? Agora vamos... A minha Bíblia está toda riscadinha dos escudos, das palavras que o Senhor foi me dando. Agora eu vou ler outra aqui. O Salmo 62, versículo 2 diz assim: somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado se eu estou na minha torre segura. Jesus, firmado na palavra em Jesus. Cadê o 91? Antes do 91, vou ler um outro aqui. O Salmo 68, ele é um salmo, amado, que como é que se diz? Eu vou ler aqui, depois eu leio uma palavra. Que Deus se levante, olha só. É um pedido de socorro, como se diz, como é que se diz? Tu é preparado, tá? Olha o que diz aqui, ó. Que Deus se levante e sejam espalhados os meus inimigos. Fujam de Deus os seus adversários, os meus adversários, que tu os dissipes. Assim como o vento leva fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegre-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria.
Cante a Deus, louve o seu nome, exalte aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exulte diante dele, Pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários e liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva. Diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Senhor de Israel, deste chuvas generosa, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta, o teu povo nela se instalou e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. O Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamavam. Rei e exércitos fogem e debandada. A dona de casa reparte os despojos, mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento. As asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas penas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve no Monte Zalmon. E aí vai, o 17 diz assim: os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Então, Senhor, os teus carros são incontáveis, milhares de milhares. Porque é muito tremendo isso, amados. Então, Senhor, dá ordem a teu respeito com os teus anjos, arcanjos, porque os teus carros são milhares de milhares. Quando subiste às alturas do Senhor Deus, levaste cativo muitos prisioneiros. Recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de Baçã, diz o Senhor. Eu os trarei das profundezas do mar, para que você encharque os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terá a sua porção. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei, adentrando o santuário. À frente estão os cantores, depois os músicos, com eles vão as jovens, tocando tamborins. Bendiga a Deus na grande congregação, bendiga o Senhor, descendentes de Israel. E aí vai, amados. O 28, a favor de vocês manifeste Deus o seu poder. Mostra, Deus, o poder que já tens operado para conosco, por causa do teu templo em Jerusalém. Reis te trarão presentes. Hoje, como se diz, é para o seu povo e para todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Amém, amados? E aí vai. O 33 diz assim... O 32, cantem a Deus, reinos da terra, louvem o Senhor, aquele que cavalga os céus, os antigos céus, escutem, ele troveja com voz poderosa, proclamem o poder de Deus, sua majestade está sobre Israel, seu poder está nas altas nuvens, tu és temível no teu santuário, ó Deus, é o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo, bendito seja Deus, em nome de Jesus, amém. Vou ler mais o Salmo 91 e aí eu vou explicar sobre o jejum, queridos. Lembra, leiam sempre na primeira pessoa. Outro diz, eu que habito no abrigo do Altíssimo. Você está orando por ti e para a tua família. Então você fala, nós que habitamos no abrigo do Altíssimo, descansamos à sombra do Todo-Poderoso. Podemos dizer ao Senhor que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele nos cobrirá com as suas penas e sob as suas asas nós encontraremos refúgio. A fidelidade do Senhor será o nosso escudo protetor.
Nós não temeremos o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à nossa direita, mas nada nos atingirá. Nós simplesmente olharemos e veremos o castigo dos ímpios. Se nós fizermos do Altíssimo o nosso abrigo, do Senhor o nosso refúgio, nenhum mal nos atingirá. Desgraça alguma chegará à nossa tenda, à nossa casa, à nossa família, ao nosso trabalho, à nossa saúde, aos nossos familiares, aos nossos irmãos, porque aos seus anjos ele dará ordens ao nosso respeito, para que nos protejam em todos os nossos caminhos. Com as mãos eles nos segurarão, para que nós não tropecemos em alguma pedra. Nós pisaremos o leão e a cobra, pisotearemos o leão forte e a serpente. E aí diz o Senhor, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Vocês clamarão a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com vocês. Vou livrá-los e cobri-los de honra. Vida longa lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Está estabelecido. Aí tu enxerga a palavra que é viva. Não é verdade? Ela é viva. Então, queridos, eu recebi alguns e-mails e recebi via WhatsApp. Algumas pessoas que querem participar desse jejum. Para que esse jejum? É para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você tenha todos os dons necessários na tua vida, na tua família, para como se diz, como uma ferramenta na obra do Senhor, para que você tenha, que seja capacitado, para que você tenha discernimento de espírito, para que você consiga se alinhar, não seja mais rádio de válvula. Quem conhece, os jovens não conhecem isso, mas rádio de válvula tinha lá fora uma taquara com um fio, e aí tu tentava colocar na estação, aí fazia assim, e aí tu ficava ali tentando pegar as ondas para poder ouvir. Então que você venha não mais ser rádio de válvula, que nós venhamos estar com o nosso ouvido espiritual alinhado nas ondas do Senhor, no Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? E o Salmo 119, versículo 164 diz que 7 vezes ao dia nós oramos ao Senhor, nós louvamos o Senhor. Amém? Então tem uns horários. Eu vou passar para vocês os horários que nós fazíamos algum tempo atrás, né? Que eram 7 vezes. Pode ser, tu pode mudar, tá? Mas vai saber que se todo mundo tiver no mesmo propósito, fazer o horário nesse horário, tem muito poder, queridos. Tem muito poder. Uma coisa é eu dobrar o meu joelho e orar sozinha. Outra coisa é eu dobrar meu joelho aqui em São Leopoldo, a Mara e o Sérgio lá em Sapucaia, os irmãos lá em Porto Alegre, os outros lá no São Paulo, outro lá no Rio, outro lá nos Estados Unidos, outro... Gente, é como se descesse um fogo ali, no reino do Espírito é um fogo que se une com aquela outra chama e faz um desenho no mapa. E isso se liga nos ares com o Senhor. Amém, queridos? É algo muito tremendo. Então, a sugestão eu vou começar pelo horário mais difícil. Não, mais fácil. Às 6 da manhã, tá? Você apresenta, que a gente vai botar depois no canal, os nomes das pessoas. E esse jejum será de segunda a sexta, não será em fim de semana. Por quê? Porque agora é época de final de ano, é época que tem formatura, tem convite disso, daquilo, e reuniões de família para te não ficar constrangido. Então será de segunda a sexta, tá? E assim, às 6 horas da manhã você vai lá, apresenta, faz aquele esquema lá que eu disse, pede perdão, cobre a tua família, apresenta a tua família e todos os irmãos de manhã cedo, tá? Depois, durante o dia, você não precisa mais fazer isso, porque você já fez, tá? Aí você declara o Salmo
23, 51, 91 e 18. Isso talvez tu vai dizer assim, mas tudo isso, amado, é rapidinho. Numa época nós fazíamos não sei quantos escudos, o pessoal levava 1 hora. Eu fazia em 30 minutos, porque já estava muito fácil na minha cabeça aquilo. Mas eu conseguia fazer em 30 minutos. Eu estava acostumada. Viu? Então tinha mais gente. E tu declara isso sobre a vida de todos os irmãos. E que o Espírito, que a unção, que a comunhão com o Espírito Santo seja superabundante. Amados, sem o Espírito, a palavra mata. Nós precisamos ser vivificados todos os dias pela unção do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? E fortalecido. Não pense que tu não vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Então, queridos, como é que funciona? Ao meio-dia, por exemplo, digamos que eu estou de jejum, estaria de jejum hoje. Então, às 6 da manhã, eu já apresentei todo mundo. Ao meio-dia, eu almoço e entro em jejum. Já aí eu vou ficar até o meio-dia de sexta para sábado, até amanhã, digamos assim, tomando líquido. Você pode tomar leite, pode dar um suco, chá, vitamina, pode. Mas eu tomo remédio. Não tem importância, toma teu remédio, né? Então, assim, aí ao meio-dia, aí amanhã, digamos que eu já fiz isso hoje. Amanhã, às 6 da manhã, a pessoa que vai entrar em jejum, ao meio-dia, ela vai lá e estabelece todos as palavras, os escudos, e assim vai. Gente, tem poder, tem muito poder. Tu vai ficar alinhado, tu vai discernir as coisas. Aquilo que antes ficava difícil, fica muito mais fácil. No início é difícil, mas depois vai com a beleza. Eu lembro que tem uns vídeos quando o pastor João Carlos estava conosco, que no meio do culto tocavam os celulares, que eram os horários. Lembra? E aí, às 6 da manhã tu apresenta todo mundo. Às 9 da manhã, bota o despertador lá, dá como é que se diz, o celular para dar um sinal. Às 6 da manhã você apresenta todo mundo. Ao meio-dia. Tá, eu tirei as 9. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Às 9 da manhã. Eu botei 3 duas vezes. Então, às 6 da manhã e às 9 da manhã, tu deve fazer um lanchinho, ou tu deve ir como diz, no banheiro, alguma coisa, não importa. Eu estou falando porque as pessoas estão no trabalho. Teu celular deu sinalzinho? Na mente, amado. Na tua mente. Tu vai declarar, Senhor, tu pode orar. Lembra dos meus irmãos, Senhor. Declare a grandeza do Senhor. Aqui, nós temos, lembra, nós somos um telefone celular, somos ligados ao Espírito Santo de Deus. De manhã tu apresentou todo mundo em voz audível. Depois, quando você não pode, você está no trabalho, você não vai lá se ajoelhar no teu trabalho, né? Fica difícil, mas a tua mente, o teu pensamento, a tua alma, o teu espírito é ligado ao Senhor. Então você vai lá e declara: Senhor, guarda os meus irmãos, que os teus anjos estejam ao lado deles, livra eles de todo mal, que eles sejam cheios do teu Espírito Santo. Amém? Meio-dia todo mundo ora para almoçar, né? Então, Senhor, abençoa o almoço dos meus irmãos, que eles sejam aqui, que o Senhor alcance aqueles que não têm, que nunca lhe falte o pão vivo que desceu do céu, que haja cura, sinais, prodígios e maravilhas. Amém, irmãs? Às 15 horas. Então, 6 da manhã, 9 da manhã, ao meio-dia, às 15 da tarde, às 18, à meia-noite e às 3 da manhã. Às 3 da manhã, lembra, amados, que o Senhor, Davi fala que o Senhor, um dos salmos, que o Senhor, na madrugada, o Senhor mostra o meu dia. Gente, é muito tremendo, que tocou lá, tu ergue a tua mão, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Cumpra-se em mim, na vida da minha família, dos meus irmãos, o teu querer, que o teu Espírito Santo nos capacite para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? E tchumbum, você dorme. Amém, queridos? Se você achar que às 3 da manhã, olha... É melhor orar
Não, eu tirei às 9 da manhã, da noite, tá? Eu vou repetir de novo, então, às 6 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 15 da tarde, às 18 horas, às 24 e às 3. Amém? 7 vezes ao dia. Aí digamos que tu não consegue esse às 3 da manhã, tudo bem, bota então um horário a mais, bota às 18, bota às 21, mas eu te desafio, é muito tremendo. E quem ora em línguas pode, depois de apresentar as pessoas, pode orar em línguas, porque orar em línguas tu pode orar muito baixinho, é tu e o Senhor, né? Então, amados, eu peço a Deus que a graça dele seja superabundante na vida de cada irmão, né? Nós oramos todos os dias por todo mundo, e eu preciso que assim, tu não vai fazer esse jejum todo dia, tu vai escolher um dia da semana de segunda a sexta. Que as pessoas dizem, só um pouquinho, que as pessoas dizem o dia que elas querem jejuar. Eu não sei se eu já li os nomes aqui, não. Eu tenho 8 nomes de pessoas que me pediram, que é a Maria do Carmo de Minas Gerais, a Angelita de Campo Grande, Arroio Grande, a Gersina de Rondônia, o Elton de São Paulo, a Pâmela Absalão do Rio de Janeiro. Eu não sei se a pronúncia está certa, eu vou ler certo. O Will Rei, Miguel, eu não sei dizer o nome direito. E Emílio Carlos, Carmen, Cândida de São Paulo. Por enquanto são esses os nomes. E a Cátia me mandou mais um nome ali que eu não consegui ler. Na internet um monte de gente falou que quer fazer. Tá. Então, eu preciso que vocês escrevam qual é o dia que vocês querem fazer, tá, queridos? Eu vou fazer na segunda, vou fazer na terça, vou fazer na quarta, na quinta, na sexta. Se você pode escrever aqui dos que querem participar. Tá. Então, vocês digam o dia que vocês querem fazer e mandam para o meu e-mail, tá? Que depois eu vou mandar os escudos da palavra do Senhor para vocês também, que é num anexo, né? É um anexo? Eu te mandei também no WhatsApp. Sim, manda no WhatsApp, tá. Então tá. É mais fácil ter um e-mail. Sim, que daí eu mando daí. Então, o meu e-mail é sanderlina@gmail.com. Facinho, tá? E... Já escrevi lá na página também. Tá bom. E amados, você... essa semana, faz acho que um mês mais ou menos, o Senhor colocou no meu coração de nós estudarmos as 7 igrejas de Apocalipse, em todas as áreas. A parte histórica, a parte espiritual, e comparar o que eles tinham, o que acontecia naquelas igrejas, comparar com os tempos de hoje. Então foi muito edificante. Nessa última quarta-feira até a Cátia trouxe sobre a igreja de Éfeso, né? E foi muito bom. E a gente percebe que as mesmas coisas que eles passavam, que as igrejas tinham na época, as igrejas, os cristãos hoje estão passando a mesma coisa. Isso está muito vivo, né? E a gente não pode esquecer que a palavra do Senhor diz que a parábola das virgens, que todas dormiram. E o noivo chegou. Quando o noivo chegou, as que entraram, as que tinham o quê? Azeite, tinham óleo a mais. Então, nós precisamos ter este óleo a mais. Porque... E despertar. Porque o despertar é fazer o que a gente está fazendo hoje, entende? O orar, jejuar, né? É despertar. E ler a Bíblia, né? Porque não adianta só orar e jejuar, não ler a Bíblia. A palavra, ela tem que estar viva. Porque tu passa uma situação, tu lembra da palavra. Não, mas a palavra do Senhor diz lá, aconteceu aquilo lá com aquele personagem bíblico, assim, bom, se Deus fez, ele faz hoje, né? Tudo posso naquele que me fortalece, amados, no Senhor. Não é tudo que está dentro da palavra, né? Não é tudo que eu quero, né? Tudo posso naquele que me fortalece, desde que eu ande nos caminhos dele, desde que a palavra do Senhor seja o meu norte. Então, amados, essa é a palavra, né, que nós tínhamos e que as pessoas estavam pedindo para que fosse esclarecido, né? Hebron. Já vou colocar aqui, irmão. Eu acho que eu esqueci de botar o seu nome ali.
Me dá uma caneta aí, mano. Eu vou botar tudo direitinho. E não esqueça, amados, todos os dias, todo mundo tem oração, cobertura de oração e jejum. Porque todos os dias eu jejuo da meia-noite até meio-dia, né? Além dos dias que a gente está na nossa escala normal. É isso aí. Então, amados, porque muito pode a oração de um justo. E muito tem poder a oração de um justo, amado. E nós somos justos porque somos justificados pelo sangue de Jesus, amém? Então agora, amados, vamos orar. Vamos levantar nossas mãos? Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos todos os nossos irmãos que aqui estão, os que estão assistindo via internet, aqueles que ainda vão assistir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê ordem aos seus arcanjos e anjos da hierarquia de Miguel para guardá-los e livrá-los de todo mal, que guerreia as suas guerras, Senhor, e dá, Senhor, entendimento, discernimento e revelação da tua santa e bendita palavra, que sejam, Senhor, batizados com o teu Espírito Santo, que sejam cheios dos dons espirituais, de todos os dons espirituais necessários para este tempo, Senhor, que eles venham, Senhor, ser bênção nas suas casas, nas suas famílias, nos seus bairros, na sua vizinhança, no seu trabalho, em nome de Jesus. Que sejam curados, Senhor, que haja sinais, prodígios e maravilhas no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o sangue de Jesus cubra todos e que o resplendor da glória do Senhor esteja à volta da tua casa, te guardando e te livrando em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Vamos dar um amém? Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham um final de semana abençoados no Senhor. Amém.